Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao canal Teologia com o pastor Clebson Cardoso. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre avivamento. Na verdade, nós vamos falar sobre o ambiente que gera o avivamento. Mas antes de nós entrarmos no nosso assunto em foco, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você estar recebendo as notificações do YouTube toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui. E não se esqueça de deixar também o seu like. E fique conosco até o final desse vídeo para você ter uma compreensão do que é avivamento, ou do que é ambiente que gera avivamento. Então nós vamos tratar sobre esse assunto, mas para nós tratarmos, entendermos ou definirmos sobre ambiente que gera avivamento, nós precisamos primeiro ter uma definição do que a etimologia da palavra ambiente, a etimologia da palavra gerar e a etimologia da palavra avivamento, ok? Então, vamos ver que a palavra ambiente no latim é ambiens, ambiens que quer dizer aquilo que está em volta, aquilo que está ao redor, é o ambiente. Então, tudo aquilo que se está à nossa volta, tudo aquilo que se está ao nosso redor é o ambiente em que nós vivemos. Então, nós precisamos entender aquilo que está ao nosso redor será algo que Deus vai usar para gerar avivamento em nossa vida. E nós também vamos definir o que é gerar. A palavra gerar, ela significa ação de dar origem, ou ato de produzir, isto é, gerar. Então, a ação que dá origem, ou aquilo que dá origem, isto é, gerar. E a palavra avivamento, é algo que se ouve falar muito nesses últimos dias, no meio da igreja. A palavra avivamento vem de avivar, e avivar no latim também é vivus. E vivos é ato ou efeito de estar vivo. Então, nós temos dentro do tema ambiente que gera avivamento, nós temos o ambiente, que é aquilo que está à nossa volta, nós temos gerar, que é aquilo que produz, é aquilo que dá origem a vida, e nós temos avivamento, ou vivos, ou avivar, que no latim é vivos, que é ato ou efeito de dar vida, ou ato ou efeito de estar vivo. Então, em uma linguagem mais simples, ambiente que gera avivamento nada mais é do que aquilo que se está em nossa volta, aquilo que está em nosso redor, dá origem à vida. Por quê? Porque ambiente é aquilo que está ao redor. Gerar é aquilo que dá origem. E avivamento é avivar, que é ato ou efeito de estar vivo. Então, ambiente ao redor, origem, que é gerar, e vida, que é avivar. Então, aquilo que se está ao nosso redor dá origem ou produz vida. E dentro desse pressuposto, desse tema que nós estamos trabalhando aqui, aquilo que está ao redor da origem à vida, eu quero trabalhar com os irmãos aqui, com pelo menos 3 elementos na nossa vida que vai gerar avivamento, que vai produzir vida na igreja, que vai produzir vida em nosso meio. Lembrando que avivamento não é pular, avivamento não é falar em língua estranha, avivamento não é profetizar, nada disso. Isso pode ser resultado de um avivamento, mas não é um avivamento. Por que eu digo que pular, correr e gritar não é avivamento? Você lembra de Ofni e Finéias, quando lá em 1 Samuel pegaram uma arca da aliança e levaram para a guerra, pensando eles que eles iam vencer a guerra com a arca da aliança, e a arca da aliança é o símbolo da presença gloriosa de Deus no meio do povo. Ao levar a arca, diz a Bíblia que eles gritaram de uma forma tão alta que a terra estremeceu. Gritaram
de maneira que houve tremor de terra, mas isso não fez com que os filisteus perdessem a guerra. Por quê? Porque grito não é sinônimo de avivamento. E nós vamos ver aqui, então, o que é que nós, como igreja, precisamos fazer. O que é que nós, como igreja, precisamos ter ao nosso redor, ao nosso lado. Nós precisamos estar no meio para que possa, então, gerar um avivamento genuíno na igreja. Então, nós vamos ver, eu me lembro do que o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Tessalônicas, no capítulo 5, versículo 17, Paulo disse assim: orai sem cessar. Ora, este é o primeiro elemento que precisa estar em volta da igreja para que se possa produzir avivamento nela. A oração é um elemento fundamental para que a igreja possa estar viva, porque avivamento é uma igreja viva. Quando se fala de uma igreja, de um povo, de um crente avivado, se fala de um crente vivo. E o primeiro elemento para manter-se a igreja viva é através da oração. Por quê? Porque a oração é o elo de comunhão entre Deus e o homem. É o elo que liga Deus ao homem, o homem a Deus, para que o homem possa ter um relacionamento com Deus. Você lembra de Jeremias capítulo 33, versículo 3, aonde Jeremias diz assim: clamas a mim e responder-te-ei, e vou anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. Ou seja, o clamor, ele faz com que a gente passe a ter comunhão com Deus e Deus passe a revelar para a sua igreja algumas coisas, alguns mistérios, algumas coisas que estão escondidas. Isto é, para que se tenha avivamento, nós precisamos compreender esse princípio e essa doutrina bíblica que é a oração. A Bíblia diz que Pedro estava indo ao templo junto com João para orar. Tinha um paralítico ali na porta, clamando, pedindo uma esmola, e Pedro estendeu a mão e disse: olha para nós, não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, nós vamos te dar. E a Bíblia diz que ele estendeu a mão e disse: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E isso trouxe para Pedro um certo problema, que você vai ler o contexto no capítulo 4, nos restantes do capítulo 3 e o capítulo 4, que Pedro e João são pegos pelos oficiais dos sacerdotes, pelos oficiais do Sinédrio, e eles são levados ao Sinédrio, e diz a Bíblia que agora são ameaçados a parar de pregar o evangelho, correndo o risco de morrer. E no capítulo 4, Pedro se reúne com uma igreja, junto com alguns irmãos e o João, e começam a orar. Nesse sentido, começam a clamar. E o capítulo 4 de Atos, versículo 31, ele diz o seguinte: tendo eles acabado de orar, o Espírito de Deus se manifestou sobre eles, de maneira que a manifestação foi tão gloriosa que mesmo sobre a ameaça de morte, de perseguição, Pedro se levantou e diz o texto que eles pregavam com mais ousadia e intrepidez a palavra de Deus. Ou seja, imagina, sendo perseguido, vão orar, buscar de Deus, o Espírito de Deus vem sobre ele e os fortalece, e ele sai pregando. Isto é avivamento. Isto é, eles pregam com mais ousadia e intrepidez. Isto é avivamento. Mas eles estavam sob ameaça de morte. E a oração atraiu sobre eles o poder do Espírito Santo. E eles se levantaram e começaram a pregar mais ainda, com mais audácia. Isto é, o ambiente que cercou eles naquele momento e que fez eles receberem esta unção, esse renovo do Espírito, e que os encorajou a continuar pregando, foi através da oração, ou seja, o ambiente que produz vida, ok? Você vai ver também, por exemplo, a Bíblia diz no capítulo 12 do mesmo livro de Atos, que Pedro estava na prisão.
Porém, a igreja fazia contínua oração por ele. Olha que legal. Paulo escreve a primeira carta aos Tessalônicos, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Em Atos 12, a igreja está fazendo contínua oração pela vida dos apóstolos, ou melhor dizendo, pela vida do apóstolo Pedro, de maneira que Deus enviou o seu anjo para libertar Pedro da prisão. Ou seja, olha o que está cercando a igreja, olha o ambiente que se está em volta da igreja. A igreja está continuamente orando, e aí Deus vai lá e dá liberdade a Pedro da prisão. Um outro detalhe interessante que produz, que nós vemos que há essa produção de avivamento, há essa geração, esse gerar de avivamento na igreja. Atos capítulo 13, diz a Bíblia que eles estavam jejuando e orando, e o Espírito de Deus se manifestou sobre eles, e diz assim: separai para mim a Paulo, a Saulo e a Barnabé, para uma obra que eu vos tenho chamado. Olha que legal, olha que interessante, eles estão orando, buscando. Mais uma vez, quem se manifesta ali? O Espírito Santo de Deus. Percebam que em Atos dos Apóstolos, a manifestação do Espírito Santo, ela é comum sobre a igreja. Por que esta manifestação é comum? Porque tem um ambiente que faz com que o Espírito de Deus se manifeste com mais facilidade. A igreja está orando, e aí em Atos 13 ela ora, o Espírito se manifesta e determina quem vai ser separado para o santo ministério. Olha aqui que legal, olha que interessante. Não era os homens em si, era o Espírito de Deus que dizia: separa para mim Saulo e a Barnabé para uma obra. Mas a igreja só tinha facilidade de ouvir e de compreender qual era a vontade de Deus e de receber essa manifestação do Espírito Santo, porque ela estava no meio e em volta dela, ou seja, ela estava em um ambiente que proporcionava esta manifestação do Espírito Santo sobre a igreja. Então, nós vemos que o Espírito Santo tinha certa facilidade para poder se manifestar na igreja, porque a igreja estava em constante oração, o ambiente que gerou o avivamento na igreja primitiva. Em toda a história da igreja, quando se houve um grande avivamento, houve-se um povo que orou, que buscou a Deus. Então, se nós queremos um avivamento em nossas igrejas, nós vamos cercá-la, ou nós vamos estar em volta, nós vamos colocar a oração em nossa volta, e nós vamos ficar no centro, no meio, porque o ambiente, que é aquilo que está em volta, vai fazer parte do avivamento. A igreja, você lembra de Abacuque? E aqui eu já vou caminhar para o segundo item, que precisa estar no ambiente, precisa estar em volta, para que a igreja possa receber, ou que possa se gerar um avivamento na igreja, é a palavra. Se a palavra de Deus não estiver na igreja, se a palavra não for pregada, se a palavra não for ensinada como deve ser ensinada, a igreja não tem um avivamento genuíno, porque na oração ela recebe comunhão com Deus, na oração ela recebe o poder de Deus, mas é na palavra que ela aprende como manter esse poder. É na palavra que ela aprende como controlar as emoções pela presença de Deus manifesta nela. A palavra de Deus, ela é tão poderosa e produtiva para gerar avivamento, que diz a Bíblia no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3 e versículo 2, o profeta diz assim: ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Olha que interessante, a palavra de Deus gerou no coração do profeta um temor. Perceba que em toda a conversa de Deus com Abacuque, ele só vai dizer que surgiu temor
depois que ele ouve, ele diz: ouvi, ó Senhor, a tua palavra. Enquanto ele estava ouvindo a palavra, ele percebeu algo muito importante no meio do povo e que se estava faltando. E o que é que ele percebeu? Ele percebeu que o povo estava morto espiritual, não tinha avivamento, e por isso ele vai orar e vai dizer: ó Senhor, após eu ouvir a tua palavra, eu percebi que não tem vida, não tem avivamento no meio do povo, então eu oro ao Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Percebam que ele, após ouvir a palavra, ele ora. Olha o que está em volta do avivamento aí. Olha o que você está em volta. Ele, após ouvir a palavra, ele vai orar. E então ele vai clamar para que haja avivamento, porque não está tendo vida no quesito espiritual em Israel. Isso a gente consegue ver em Ezequiel 37, embora eu sei que a exegese de Ezequiel 37 é uma exegese escatológica, mas a gente consegue ver ali a falta de vida no meio do povo, de maneira que Deus vai dizer ao profeta: profeta, pode viver esse povo? E o profeta vai dizer: tu é que sabe. Então Deus vai dizer: então profetiza, ou seja, determine a minha palavra sobre esses ossos, para que eles vivam. E naquele momento o profeta começa a profetizar, determinar a palavra de Deus sobre aquele povo, sobre aqueles ossos, e o texto bíblico diz que um grande exército se formou ali, por causa da palavra. Você quer ver outro detalhe interessante? Jeremias capítulo 18, outro contexto exegético escatológico, mas os primeiros versículos diz assim: Jeremias, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha que interessante, o objetivo de Deus é que a sua palavra seja ouvida e posteriormente ensinada, ouvida e vivida e ensinada, porque assim vai gerar avivamento no meio da igreja. Outro fator interessante, então nós estamos vendo que o avivamento ele é de suma importância para a igreja. A igreja precisa estar cercada de coisas que vai gerar avivamento. Quer ver? Nós falamos de oração, que a igreja precisa estar cercada para receber o avivamento. Jesus ensinou sobre oração, Jesus deu exemplo e nos ensinou sobre oração. A palavra de Deus, ela precisa ser, tanto é que um dia Jesus pregou, e Jesus não era o tipo de pregador de ficar alisando pessoas. Ele pregou uma mensagem um tanto quanto pesada e o povo começou a ir embora. Pedro disse: Jesus, estão todo mundo indo embora aí, o que a gente vai fazer? Jesus falou assim: quer ir também, Pedro? Pode ir. E Pedro olhou para Jesus e disse: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu é que tens a palavra de vida. Ou seja, só Jesus tem palavra de vida. Só a palavra de Deus é que gera vida. É isso que Pedro está dizendo. Só a sua palavra gera vida. Então, quando nós estamos cercados por esses itens, a oração e a palavra, a igreja, ela se torna uma igreja viva, ela se torna uma igreja de pé, ela se torna um exército pronto para batalha, porque quando ela ora, ela fala com Deus, e quando ela fala com Deus, Deus responde a ela. E como Deus responde? Através da sua palavra de Deus. Nós precisamos estar sempre alerta ao que a palavra de Deus nos orienta e nos ensina. Ou seja, queremos avivamento, mas na verdade nós estamos vivendo uma geração que está mais preocupado com emoção do que com avivamento de verdade. Nós vemos cultos acontecer onde há um emocionalismo muito forte, mas um avivamento genuíno não é muito forte. E a gente consegue ver isso quando não há uma mudança de vida, porque um avivamento genuíno produz mudança de vida, mudança de caráter, mudança de personalidade. O avivamento ele produz isso. Quando não se tem essa mudança,
Quando não se tem essa transformação, então não se tem avivamento. Tem simplesmente algo que está na área emocional e nada mais do que isso. Então, queremos experimentar um verdadeiro avivamento? Oremos a Deus. Queremos experimentar um verdadeiro avivamento? Busquemos a sua palavra. O profeta Oséias chega a dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E Deus chega a cobrar até os sacerdotes. Chega a dizer: para que você, ou porque você rejeitou o meu conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote no meu templo. Ou seja, precisamos buscar o conhecimento, cresçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Terceiro item para se gerar avivamento na igreja. Primeiro item, oração. Segundo item, palavra. Terceiro item para se gerar avivamento na igreja é uma igreja que vive em louvor e adoração. E não confundamos aqui. Louvor é uma coisa e adoração é outra coisa completamente distinto. Os judeus têm o pensamento de louvar a Deus pelo que Deus fez ou pelo que Deus está fazendo. Então, nós não adoramos a Deus pelo que Deus fez e nem pelo que Ele está fazendo. Nós o louvamos pelo que Ele fez e pelo que Ele está fazendo. E quanto ao adorar, nós o adoramos pelo que Ele é, independente do que Ele está fazendo, independente do que Ele fez, nós o adoramos, nós nos prostramos em adoração aos seus pés e o louvamos. É claro que o louvor está acompanhado, em outro vídeo a gente define louvor e adoração, mas com mais tempo. Eu só estou aqui hoje nesse vídeo falando sobre o ambiente que gera avivamento. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, é momento de despertarmos. As pessoas têm a mania de culpar a igreja e dizer: essa igreja está fria. A igreja nunca esteve fria. A igreja de Jesus nunca esteve fria, de forma alguma. A igreja nunca esteve fria. A igreja sempre foi uma igreja fervorosa. Somos nós que somos membros da igreja é que precisamos entender isto e fazer que a igreja permaneça assim. Queremos avivamento na igreja? Partimos para os princípios que a igreja primitiva partia. Vamos voltar às práticas que a igreja primitiva tinha, que nós vamos receber um avivamento, conversão de almas, batismo no Espírito Santo, transformação de vidas. Tudo isso vai acontecer na igreja se nós partirmos para buscar um avivamento. Então, ambiente que gera avivamento. Qual é o ambiente que você vive na sua casa? Qual é o ambiente? É um ambiente de palavra de Deus? É um ambiente de clamor e de busca a Deus? É um ambiente de adoração a Deus? Então, se você tem esse ambiente na sua casa, você está caminhando para receber um avivamento e levar este avivamento para a sua congregação, aonde você congrega. Amém? Deus abençoe a todos. Esse foi mais um Teologia com o pastor Clebson Cardoso. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilha, ative as notificações e deixe seu like, porque daqui uns dias nós vamos estar gravando um novo vídeo com um conteúdo muito mais teológico para você.